Virginianos, bem-vindos ao Alquimia do Tarô. Eu sou a Kelly. Vamos para sua leitura agora para o mês de novembro. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos entender as energias agora para esse mês e os conselhos da espiritualidade. Vou começar com o tarô do Osho. Vamos lá, para todo mundo que tem Virgem forte no mapa. Virgem, novembro. Caíram muitas, tá? Minhas cartas estão um pouquinho úmidas. Carta da comparação. Nossa, tem saído muito essa carta. É a carta do 5 de espadas. Bom, o 10 de copas. Aqui é a carta da harmonia. E o 9 de espadas. Então, Virgem, eu tô me conectando com um grupo de pessoas. Até tem um conselho aqui, a gente fala dessa carta sobre a importância de a gente escolher quais batalhas que nós vamos enfrentar, sobre que tem algumas situações difíceis, de risco, conflitos. Essa carta também fala muito de disputas de ego. E o quanto algumas situações, principalmente então de disputa de ego, pode causar ansiedade, insônia, algum tipo de sofrimento, mas principalmente uma ansiedade, um conflito mental. Então aqui fala que vocês têm um grande potencial e estão num momento de muita harmonia, podem estar, né? Podem estar. É como se fosse essa escolha aqui, eu tenho a comparação. O universo me permite um momento onde eu posso ter grande satisfação emocional ou grande ansiedade. E tá aí a importância de fazer boas escolhas sobre quais batalhas eu vou comprar, o que eu vou enfrentar. Às vezes a gente tem uma situação de ego, digamos assim, né? Uma disputa de ego, vamos colocar dentro de um grupo, né? Um grupo dentro do trabalho ou um grupo social. Que um quer provar para o outro que sabe mais, ou falou alguma coisa enviesado e aí a gente quer rebater, quer responder, porque aquilo fere, né, o ego de alguma forma. Então a importância de escolher, olha, vou deixar isso para trás, vou deixar isso para lá, porque essa situação não vale a pena, eu vou priorizar a minha paz, né, a minha tranquilidade, porque isso aqui não vai dar nada. E também sobre a comparação, dentro desse contexto, eu acho importante a gente ressaltar a questão da humildade, porque aqui na história da carta nós temos o bambu e o carvalho. Então é impossível comparar, né? Apesar de ser duas plantas, duas árvores, cada uma tem uma função. O carvalho, ele é melhor em flexibilidade e o carvalho, não sei se eu falei errado, o bambu é melhor em flexibilidade e o carvalho é melhor em força, né, na história da carta. Então, essa comparação, ela não leva a lugar nenhum. É respeitar a diferença, a individualidade e não querer provar para o outro que é melhor. Eu espero que tenha ficado claro. Trazendo isso para um contexto social, ter a humildade de entender que o colega pode ser melhor numa tarefa, num assunto, numa determinada experiência, mas eu também sou melhor numa outra experiência. Entende, Virgem? Então eu acho que é um exercício muito grande aqui de humildade em prol do bem-estar, né? Eu nem sempre vou ter razão e tudo bem, eu não quero nem conversar sobre isso, porque se optar por tentar bater de frente com algumas pessoas, só vai trazer ansiedade, só vai trazer sofrimento. Vamos lá. Vamos ver o que mais. De onde que vocês estão vindo, Virgem? Aqui pegou muito, essas disputas de ego pegou muito na autoestima de vocês.
teve ou pode vir a ter algumas situações que coloquem em xeque, assim, ó. Deixa eu até ver aqui. Ah, tá. Nós temos o rei no negativo. Então, aqui são realmente situações que pode ter discussões que não levam a lugar nenhum. Discussões que são somente para alimentar o ego, né? Como eu falei, provar que sabe mais numa situação, ou disputas de poder, assim, digamos, vou dar um exemplo. Tem lá um grupo numa instituição religiosa, daí tem um cargo que em algum momento a pessoa, ela tem algum tipo de liderança. E aí fica aquela, sendo que a ideia é que seja priorizado o coletivo para alguma função ali, digamos, numa igreja, um centro religioso qualquer, um centro espírita, um centro de umbanda. Então, para que todas essas pessoas estão unidas? Para servir e para estar trabalhando para a espiritualidade. Mas o que acontece? Fica aquela coisa, eu sei mais, o outro sabe... pessoas querendo provar um poder maior, e aqui é muito um poder a nível intelectual também, tá? Só que assim, se envolver dentro dessas dinâmicas pode ser muito nocivo. E eu falei que pegou na autoestima por causa do As de Copas aqui. Então, pede sim, vocês vieram desse momento, né, onde teve algum tipo de embate que feriu o ego, e o pedido da espiritualidade é, olha, vamos escolher no que se envolver para preservar o bem-estar, porque tem coisas que não levam a lugar nenhum. Eu dei o exemplo da liderança em situação religiosa, mas pode ser em qualquer situação, tá? Isso aqui do passado recente, me dá mais duas, tá? Então, olha o que o tarot fala aqui com o 5. Ao invés de ficar nessa disputa de ego, se você reconhece lá que determinada pessoa, aqui ela tá no positivo, tá? Se você reconhece que determinada pessoa tem um conhecimento maior, ao invés de eu entrar num embate, provando que eu tenho mais autoridade, por que não assumir que eu posso aprender? Assumir que eu tenho uma carência em determinada área. Aprender com aquela pessoa é muito um exercício de humildade aqui. Que pede então assim, basicamente, Virgem, olha, eu sei que tu tá lidando com umas pessoas difíceis, ou que tu lidou com algumas pessoas que podem ter entrado em conflito, e isso feriu de alguma forma. Mas ao invés de entrar numa luta, por que você não reconhece que talvez vocês possam trabalhar juntos, possam ser parceiros e que um pode aprender com o outro, tá? É muito nesse sentido. Também espero que tenha ficado claro. Porque assim, ó, dá pra ser muito mais produtivo, é tipo, não se envolve nisso, dá pra ser um momento tão bom, sabe? Dá pra ser um momento de tanta alegria, de tanta satisfação, de complemento. Vamos ver o que vem agora pra Virgem. Caiu aqui, olha, coisa boa. O Cavaleiro. Trabalhar essa gentileza no contato, sabe? Esse carinho. Eu sei que é difícil, né? Uma pessoa ali pode ter lidado com pessoas arrogantes. A gente tem ele aqui, o rei no negativo. É uma coisa difícil, né? Mas por isso que fala dessa amistosidade, ó. Porque daqui pode nascer uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade a nível material, inclusive. A Rainha de Copas também falando assim dessa maturidade emocional que lidar com essas pessoas ou com esse grupo pede. O acolher, né, ao invés do embate, acolher, ser gentil, pensar realmente em estar colaborando dentro de algum projeto. Aqui, então, assim, o Eremita. Ó, o que me fala aqui? Que é a carta de vocês, né, Virgem? O arquétipo de vocês. Pro mês também pede que vocês tenham essa sabedoria. Dá uma olhadinha no histórico da vida, né? Algumas experiências passadas. O que vocês colheram desse embate de ego, nessa disputa, nessa discussão. E o quanto é aprender com o passado. O quanto a gente pode aprender com o passado.
com essa maturidade emocional. Que muito provavelmente vocês aprendam que ser mais amorosos, acolhedores aqui, pode ter um resultado muito mais positivo. Por mais que o cavaleiro tenha aberto a mensagem, aqui intuitivamente eu vejo que pode ter uma figura feminina muito importante nesse mês para vocês, tá? Então, vamos lá. Cortou aqui, vamos continuar. Vai ter uma figura feminina, como eu estava falando, possivelmente uma mulher, né, ou uma pessoa com uma energia feminina muito forte, que tem a empatia muito, muito forte na personalidade. Então é uma pessoa acolhedora, nutridora, que consegue se colocar no lugar do outro e não vai ficar entrando em embate, porque ela consegue olhar e entender que por trás daquele embate existe uma pessoa que tem sentimentos e que pode ser ferida, né? Então, é um período nesse mês de bastante amadurecimento, tá? De bastante amadurecimento emocional. A gente veio de cartas de uma energia ali de espadas, né? Do mental, e aqui pede que a gente olhe um pouquinho mais para as emoções. O interessante é que, fazendo esse processo, se tem uma grande oportunidade aqui, é uma semente, né? De progredir alguma situação, de florescer. Eu vou ver aqui agora os desafios. O As de Espadas, o desafio é olhar para isso com verdade, ter clareza, admitir que sair, né, daquela coisa novamente do ego, né, desculpa me repetir, mas enfim, é o que me ocorre aqui, de olhar situações com verdade. Por exemplo, eu falei lá da entidade lá, da instituição religiosa. Qual que é a verdade disso aí? É o objetivo do grupo, não é servir, não é acolher, não é ter uma amorosidade, e aí tá todo mundo brigando para provar que um é maior que o outro. Então é nesse sentido, é ter esse discernimento e coragem de olhar a verdade, porque a grande maioria das pessoas não quer olhar a verdade, prefere se prender numa ilusão e seguir, né? Vamos ver a energia positiva. Aqui nós temos a carta do diabo no positivo, mais uma. Falando dessa, para mim ele complementa esse as de ouros aqui. E o 9 de ouros. Então a gente tem do as ao 9 e a carta aqui a gente pode estar muito bem falando de eu dei exemplo da instituição, mas pode ser muito dentro de uma empresa, dentro de um negócio, de uma parceria de trabalho, onde estão se perdendo ali para provar que um sabe mais que o outro, que um é mais chefe que o outro, que, nossa, eu sou foda pra caramba, nem sei se eu posso falar isso. Ao invés de se focarem no objetivo principal. Então, se conseguirem ter trocas mais harmoniosas, mais gentis, e priorizarem o objetivo principal, tem muito potencial de crescimento, de ganho de dinheiro e de satisfação. A gente tem um 9 e um 10 na tiragem de vocês. Então, além de ter dinheiro envolvido, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar muito feliz com isso. Então, esse o grande pedido aqui da espiritualidade, que a gente tenha, eu me coloco junto, né, porque sempre levo as mensagens para mim também, que a gente tenha coragem de olhar situações com verdade e trabalhe a nossa humildade principalmente. É isso, Virgem, espero que tenha feito sentido, que tenha ajudado de alguma forma. Convido vocês a se inscrever, deixar um like se gostaram, ativar as notificações para a gente não se perder no meio do caminho. E é isso, vejo vocês nas próximas leituras. Até!